Será que o nosso coração está nas coisas que Deus está nos entregando ou no dono das coisas? No dono das bênçãos, no dono dos milagres? Porque Deus, ele pode dar literalmente tudo o que você quiser. Só que você vai saber lidar com isso na hora que você quer? Acho que Deus ama tanto a gente que por isso que ele fala tanto não pra gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo vive se perguntando. Por que Deus não me dá na hora que eu quero? E é desse jeito, às vezes a gente pede e a gente quer agora. Parece uma criança mimada, por que Deus não me dá agora? E é muito engraçado, porque geralmente eu passo por isso todos os dias. Deus, eu quero, porque eu não posso ter. E a gente, não, muitas das vezes a gente não entende porque Deus fala não para certas situações. Sim, e a gente hoje vai trazer a história de Ana, que ela fala muito bem da espera, né? O que ela fez durante esse tempo de espera. A história de Ana, eu acho que muitas pessoas passam pelas mesmas situações. Sim. Ainda mais mulheres, né? Porque veem Ana como um espelho. Mulheres de oração, estéril, mas mulheres de oração que vêm orando para um propósito, vêm orando por algo por muitos anos, igual Ana. Ana orou por muitos anos para gerar Samuel. E, nossa, como ela chorou, né? Até no templo, uma vez que Ana vai ao templo, ela chora, ela ora tão desesperadamente que confundem ela como uma mulher bêbada. Olha o nível de desespero de Ana. E não só isso, ela também teve que lidar com Penina, que ficava 24 horas irritando ela, jogando na cara dela que ela já tinha vários filhos, e Ana, com a sua esterilidade, não conseguia gerar filhos. Penina era mulher de Eucana, né? Que era o marido de Ana. Naquela época poderia ter outras mulheres. Graças a Deus era naquela época. Hoje você não pode. Só que Eucana, marido de Ana, amava mais Ana. Sim. E eu acho que isso fazia mais Penina infernizar mesmo a vida de Ana. Porque não adiantava ela só ter filhos, não era o suficiente. Ela não tinha filhos com propósito. Ela tinha filhos pra irritar Ana. E Ana orou por muito tempo, muito tempo. Anos. E às vezes você também está orando por muito tempo por algo e Deus ainda fala não. Não é hora, não é o momento, agora não. E a gente não sabe o porquê. Porque muitas das vezes Deus não fala que você não vou te entregar agora por causa disso. Às vezes ele não responde também. Às vezes Deus fica calado. Só que um silêncio também é uma resposta. Nossa, muito. E a maioria das vezes Deus fica calado. Até porque eu acho que a gente tá tão cheio do mundo, a correria do mundo, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus também quer saber aonde está o seu coração. Tá no pedido que você faz pra ele, naquilo que você tanto quer, ou tá nele? Nossa, sim. Porque a gente é muito materialista, né? Muito. E às vezes a gente quer tanto algo material, algo pra crescer, pra prosperar a nossa família, que quando às vezes Deus entrega, a gente se perde naquilo. E justamente por isso que Deus não te deu ainda, porque ele te perde e você se perde diante daquilo que você tanto pede pra ele. E Ana faz uma oração muito forte, né? Deus, se o Senhor me der um filho, eu irei te entregá-lo novamente. Tinha um propósito debaixo daquele pedido. Tinha um propósito. E nossa, isso é muito sério. Será que você está preparado para entregar as coisas que Deus quer te entregar? Por exemplo, Deus, se eu tiver isso, vai ser teu. A minha casa é tua, o meu carro é seu. Faz da maneira que você desejar. Será que você está disposto a entregar as coisas que você tem para Deus? Porque ela não entregou o filho que ela ainda nem tinha gerado. Que ela nem tinha gerado, já estava sendo entregue nas mãos de Deus. Uma vez eu vi um pastor falando assim... o povo coloca assim no carro, né? Foi Deus que me deu, né? Adesivo no carro. Aí ele falou assim, se Deus te deu esse carro, então usa ele pra levar a gente pra igreja. Aí acha ruim quando alguém pede carona pra ir pra igreja. Ou quer cobrar gasolina. Nossa, isso é terrível. E acha ruim. Se foi Deus que te deu, usa isso pra levar e pra alcançar outras pessoas pra Deus. Não retenha tudo que Deus te dê. Isso é muito sério. E Deus tinha um propósito naquele tempo de espera de Ana. A Ana queria um filho e Deus queria Ana. Ele queria saber onde que estava o coração de Ana. E isso é verdade, né? Será que o nosso coração tá nas coisas que Deus tá nos entregando ou no dono das coisas? No dono das bênçãos, no dono dos milagres? Porque Deus, ele pode dar literalmente tudo o que você quiser.
Só que você vai saber lidar com isso na hora que você quer? Acho que Deus ama tanto a gente que por isso que ele fala tanto não pra gente. E eu acho que foi por isso que Ana demorou tanto gerar também. Porque era um processo de entrega, principalmente, um processo Maturidade. de maturidade. E até ela entender que o que Deus ia entregar para ela era dele. Que ele ia pegar de volta, que era Samuel. E Samuel foi um grande homem, gente. Se vocês lerem 1º e 2 Samuel, cara, Samuel foi tipo assim... Não tem como nem explicar. Deixa de curiosidade para vocês lerem. É super rápido 1º e 2 Samuel. Pegue sua Bíblia, leia. São histórias muito boas para você ler, são cativantes, não vai te deixar com sono. E nesse tempo de espera, às vezes a gente fica tão concentrada só na nossa linha de chegada que a gente não vê o percurso que a gente tá acontecendo até chegar lá, né? O que a pessoa que a gente está se tornando, a maturidade que a gente está adquirindo nesse tempo. Eu falo que eu era muito frágil, sempre fui, não sou mais, mas eu sempre era muito frágil. E eu não tô falando frágil, assim, chorona, com uma criança de 13 anos, não, gente. Até os meus 25 anos por aí, eu era uma pessoa muito chorona. Tipo, se meu pai falava um não pra mim, eu chorava, eu fazia birra. E no final ele dava. E às vezes eu tentava fazer isso com Deus, só que com Deus era diferente. Exatamente. E só que de tanto Deus falar não pra mim, de tanto Deus me preparar, eu me tornei uma pessoa forte. Agora eu sei, tipo, resolver situações que antes eu não saberia resolver. Às vezes a gente fica tão ligada com eu quero, mas quem você tá se tornando nesse tempo de que Deus tá falando não? É justamente isso que a gente tava conversando, né? Se Deus tá falando não, é porque não é o momento e a hora certa de te entregar aquilo. E às vezes a gente ora também, porque a Bíblia fala, né? Se vocês não têm, porque vocês não pedem. Mas quando pedem sem ser de acordo com a vontade de Deus. Então, será que você e suas orações estão sendo direcionadas somente em eu, no meu ego? Eu quero. Na minha casa, só eu, só dentro da sua bolha? Ou ela tem sido direcionada no que Deus quer? Porque isso é muito sério. Quando a gente abre as portas, Deus, seja feita a tua vontade, você pode esperar que ele vai falar não pra muita coisa. Exatamente. Muita coisa. E dói. E dói. E se Deus falasse sim também pra tudo, pensa o caos que seria. E ele ia te perder, você ia se perder no meio de tudo isso que você quer. Às vezes é o que você acha que você quer. A gente é desse jeito, né? No momento, eu acho que um carro, uma BMW pra mim é ótimo. Resolveria todos os meus problemas. Resolveria tudo. O buraco continuaria aí dentro do seu coração. A gente acha que coisas... Eu vejo isso, né? Na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas acham que você ter mais coisas, ser mais materialista, ter tudo muito maior, muito mais caro, preenche um vazio. E, gente, não preenche um vazio. Realmente, ajuda. Quem fala que dinheiro não traz felicidade, tá mentindo. Traz felicidade, sim. Só que onde tá o seu coração? Tá no dinheiro ou tá em Deus? E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Será que eu consigo ser dependente dele? Será que eu consigo abrir mão do dinheiro? Será que eu consigo fazer isso? Porque eu sei que ele não vai me deixar passar necessidades. Mas será que eu sei que ele tá no controle de tudo? E isso é muito difícil, porque é uma fé que você realmente tem que ter e deixar ele no controle. E é complicado quando, ainda mais eu que sou controladora, deixar Deus no controle de 100% é muito difícil. Eu sei que para você também é difícil deixar esse autocontrole. Sim, total. E esse tempo de espera tem me ensinado muito. Eu falo esse tempo de espera de solteirice, enquanto eu ainda estou solteira. Deus tem me ensinado algo que eu queria muito falar pra vocês também, porque às vezes a gente coloca de tanto quer uma pessoa, e às vezes você não é preenchida por Deus, você ainda quer depositar, por exemplo, todas as suas frustrações, todas as suas angústias em pessoas. Às vezes no seu subconsciente você quer um pai, você não quer um marido. Porque você quer alguém só pra cuidar. Exatamente, porque e te bancar. Você não teve esse cuidado e você quer colocar todas essas frustrações em uma pessoa. Aí é onde você acaba estragando tudo. Aí eu te pergunto, será que você tá preparada pra receber aquilo que você tanto quer? Por exemplo, Deus, eu quero tanto casar, eu quero tanto um namorado, eu quero tanto noivar. Você tá literalmente preenchida em Deus? Você colocou toda a sua dependência em Deus? Porque às vezes você quer um cara pra te preencher. Só que só quem pode te preencher é Deus. E não existe um ser humano no mundo que ele vai conseguir te preencher se você não estiver cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia da vontade dele pra sua vida. Por isso que Deus fala muito não, né, pra relacionamento. Muito. E ele faz você terminar um relacionamento que não era da vontade dele. E a gente tá batendo nessa tecla faz tempo, né, eu e você. Gente,
Ore. Enquanto eu estiver solteira, eu vou estar batendo essa tecla. Depois que eu estiver casada, A gente também vai bater nessa tecla. mais um pouco. A gente sempre fala, ora, pede pra Deus e pede pra ele te mudar pra você estar preparada pra entrar num novo relacionamento. A gente sempre fala isso. Por isso que às vezes Deus tá falando, não é hora de você namorar, não é hora desse marido, não é hora de você continuar, não é hora. E é isso, Deus fala isso, porque o casamento em si é algo muito importante e as pessoas não entendem isso. Parece que tá virando brincadeira de Barbie e Ken, literalmente. Quando você não quer mais, você chega lá e destrói a casa e começa tudo de novo, igual The Sims. Mas não, gente, por isso que Deus tá falando muito não pra você. Não é hora do seu relacionamento ir para frente. É hora de acabar. Porque Deus também fala sim pras coisas. Então, às vezes, é um sim pra você terminar o seu relacionamento. E seja uma mulher que não seja dependente de homem. Mas calma, não tão extremista assim, né? Porque hoje em dia tá tudo muito extremo. Eu não preciso de homem, não nesse ponto. Mas seja uma mulher totalmente dependente de Deus. Porque se você tiver Deus, aí, minha amiga, tudo começa a fluir na sua vida. E é isso, a gente tem que realmente entender que o não de Deus é um ato de amor. Deus ama tanto a gente, por isso que ele fala não pra tanta coisa. Justamente pelo cuidado que ele tem com a gente. Porque a gente às vezes não tá preparada pra receber aquilo que Deus vai entregar pra gente. Muitas das vezes a gente é muito imaturo, a gente é irresponsável. Muito. A gente não, igual a Vanessa falou, a gente pode se perder naquilo. E eu falo isso porque muitas das vezes a gente pede muito questões materiais e financeiras, dinheiro, né, que eu falo. E será que se Deus te entregar uma bolada de dinheiro, se você ganhar na Mega Sena, se realizar o seu sonho do trabalho maravilhoso, algo do tipo que envolve dinheiro, será que o seu coração vai se perder no dinheiro? E aí eu te pergunto, será que Deus ele te ganha ou ele te perde? E isso é muito sério. Então a gente tem que estar sensível e a gente tem que entender que o não de Deus é um ato de amor, um ato de cuidado. Sim. Que Deus sabe de todas as coisas, há tempo para todas as coisas. E eu falo... Isso tá na palavra de Deus, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu falo aqui, eu falo até pra Vanessa, é até engraçado, porque a gente fala pra câmera pra vocês, mas serve tanto pra gente, parece como um espelho, bate e volta. Porque é como se eu estivesse falando pra mim, é um tapa na minha cara isso. Quando eu falei desse tema pra Isabela, não acredito. Fala Deus, literalmente. E a gente tem que aprender como Ana. A Ana, independente do tempo que ela estava esperando, ela não parou de orar nem por um minuto. Ela cessou assim, eu vou desistir da promessa que Deus tem pra minha vida. Nem por um momento ela pensou, porque às vezes a gente tá tão fraca que a gente quer desistir das coisas, mas é exatamente nessa fraqueza que a gente tem que ir pro altar, porque é lá que a gente se enche. E se Deus colocou uma promessa no seu coração, ele vai cumprir no tempo certo. Você não vai desistir sei lá, na primeira oportunidade que você tiver. E é isso, é orar sem cessar, se aquebrantar, deitar aos pés de Jesus. São 3 coisas, jejum, oração e palavra. E é literalmente isso, gente, a palavra tá muito fácil, tá bem aqui. A oração entra pro seu quarto, com o jejum é um pouquinho mais difícil, mas o jejum é um pouco mais difícil, mas faz, porque é edificante. E é sobrenatural, cara, quando a gente faz jejum e a gente começa, assim, escutar as coisas audíveis, sabe? A voz de Deus. E ande com pessoas que têm uma maturidade e uma fé também maior que a sua, porque elas vão querendo ou não, começar a encher o seu copo. A pessoa que tá transbordando, ela vai... A água que ela tá transbordando, o óleo que ela transborda, vai chegar em você, porque a pessoa tá tão cheia de unção, que ela exala a unção. Então, ande com pessoas que têm uma fé, tipo, grande, porque às vezes a nossa fé fica pequena. Tamanho de uma mostarda. E não é que a gente não crê, é porque realmente a fé é difícil. Tem dia que tá difícil de você acreditar, tem dia que tá difícil de você ter fé. Às vezes você tá pedindo tanto uma coisa pra Deus e não acontece. Às vezes Deus até te prometeu, mas tá demorando tanto a acontecer. Nossa, Deus, mas demora tanto. O Senhor me prometeu, mas faz 20 anos, faz 5 anos e nada. O que tá acontecendo? Nossa fé vai diminuindo, porque nós somos falhos. Por isso que eu falo, ande com pessoas que têm uma fé maior que a sua, porque elas não vão te deixar cair, elas não vão te deixar ir para outra direção. Quando sua fé tiver pouca, outra pessoa vai te ajudar. Eu e a Vanessa mesmo, quando ela tá ruim, eu tô boa, quando eu tô ruim, ela tá boa. E é assim, gente. E graças a Deus, Deus nunca deixou nós duas juntas. E é mesmo. Porque uma sempre ampara a outra. Então, e eu desejo muito que você tenha amizades assim, porque a vida tá cheia de peninas por aí. Infelizmente, a gente sempre topa com umas por aí, mas sempre tem alguém de bom coração, sempre tem pessoas que vão transbordar sobre a sua vida.
E não ache que os nãos, eu não ganhei isso, eu não tive isso, não tá acontecendo na minha vida, seja o diabo também, porque as pessoas colocam que o diabo faz tudo, né? Não aconteceu isso, é o diabo. Tal pessoa veio me infernizar, é o diabo. A Penina tá me infernizando, é o diabo. Não, Deus permitiu que Penina infernizasse a vida de Ana para saber onde estava o coração dela. Mas ela não se corrompeu. E é isso, não se corrompa. Esse é o nosso pedido para você. Ache bom os não de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas, para o não dele, para o sim dele e principalmente para o silêncio. Se Deus está em silêncio, só continua fazendo o que você está fazendo. Não ande para a direita, não ande para a esquerda, mas continue do mesmo jeito. Não mude de direção. Deus quer falar algo para você, independente da resposta, né, que ele vai te passar. Sim. Mas a gente tem que estar sensível ao falar dele, porque senão ele vai falar com a gente não vai ouvir. Exato. E o mesmo Deus que fecha a porta é o mesmo Deus que abre, assim como ele foi o mesmo Deus que deixou Ana estéril, foi o mesmo Deus que deu Samuel para Ana. É o mesmo Deus. E fez um homem gigante, né? Samuel. Que Samuel significa pedido do Senhor. Então, olha que lindo, né? O pedido do Senhor, Samuel, foi o que Deus deu para Ana. E ela retribuiu a Deus entregando seu próprio filho, que ela orou tanto por ele. Exatamente. Então, confia. Se Deus não te deu ainda, é porque ele não quer te perder, porque ou ele te perde ou ele te ganha. E é mesmo. E se você precisa ouvir mais palavras como essa, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente, vem aqui, gente, é muito fácil. Sim. Ajuda a gente, porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas. E hoje a gente tem uma notícia muito boa. Saiu a coleção de camisetas. Sim, vou falar em primeira mão, a nossa coleção chama Renovo. E eu quero muito que você se torne aí, leve o evangelho para todas as outras pessoas. A minha intenção sempre foi as pessoas estarem lá andando na rua, sentir o Espírito Santo, ver a palavra de Deus, Deus não esqueceu de mim. Você não precisa abrir sua boca. Não precisa. Só use uma blusa da Vanessa e tá tudo ótimo. Exatamente. Você já vai estar evangelizando alguém se você comprar e vai estar abençoando a vida da Vanessa também se você comprar. A gente vai deixar no link. E qual é o nome da loja? B5. E tem muita opção, gente. Eu já comprei umas 5. Tchau, gente. Até mais no próximo episódio. Tchau.